São 23h47. O celular vibra na mesa de cabeceira. Você já sabe quem é antes de olhar. Só uma pessoa liga nesse horário. E é sempre pela mesma razão. Não é uma emergência, é outra emergência. A terceira essa semana. Você atende. A voz do outro lado já começa quebrada, no meio de uma frase. Como se a conversa tivesse começado antes mesmo de você dizer alô. E você escuta. Você sempre escuta. Porque é isso que você faz. Você é a pessoa que escuta, que resolve, que aparece. 20 minutos depois, você desliga o telefone e fica olhando para o teto. O problema do outro continua lá, do lado de fora, exatamente onde estava antes da ligação. Mas agora ele também está aqui, dentro do seu peito, ocupando um espaço que não pediu licença para entrar. Isso não tem nome ainda para você. Você chama de cuidado, chama de lealdade, chama de ser a pessoa em quem os outros podem confiar. Mas há uma pergunta que você nunca fez, porque fazê-la parece quase uma traição. Esse problema, o de verdade, o que está sendo resolvido agora, à custa do seu sono, da sua paz, do seu tempo, de quem ele é? Os estoicos tinham uma resposta simples para isso. E simples não significa fácil. Existe o que está sob seu controle e existe o que não está. E a dor do outro, a decisão do outro, a bagunça que o outro fez na própria vida, isso nunca esteve sob seu controle. O que está sob seu controle é uma coisa só. Como você responde? Não é frieza, é clareza. E a diferença entre as duas é exatamente o que este vídeo vai tentar te mostrar. Porque existe um tipo de pessoa que carrega os problemas dos outros achando que isso é força. E existe uma verdade mais desconfortável escondida atrás dessa crença. Às vezes, carregar o problema do outro é mais fácil do que encarar o seu. Eu conheço essa ligação das 23h47. Não pelo número, pelo peso. Tem gente que passa a vida inteira sendo o telefone que toca quando alguém precisa. E existe uma espécie de orgulho silencioso nisso. Não vou fingir que não existe. Ser necessário dói menos do que ser esquecido. Mas há uma linha, fina e quase invisível, entre estar presente para alguém e desaparecer dentro do problema de alguém. E a maioria de nós atravessa essa linha sem perceber, porque ela não tem placa, não tem aviso. Ela só tem o cansaço que vai se acumulando, semana depois de semana, até que um dia você percebe que não lembra mais a última vez que resolveu algo seu. Eu quero ser claro sobre uma coisa antes de continuarmos. Isso não é sobre parar de se importar. Não é um vídeo sobre virar uma pessoa fria, que fecha a porta para os problemas alheios e vive isolada na própria tranquilidade. Isso seria fácil demais, e seria também uma mentira, porque nós não fomos feitos para viver desconectados dos outros, e quem tenta isso não encontra paz. Encontra só um tipo diferente de vazio. O que eu quero te mostrar é outra coisa. É a diferença entre apoiar alguém e se tornar responsável pela vida de alguém. É a diferença entre uma mão estendida e um peso que você decidiu, sem perceber, colocar nos próprios ombros. Um peso que nunca foi seu para carregar e que, carregando, você impede até que a outra pessoa aprenda a carregar o dela. Porque aqui está o que ninguém te disse. Quando você resolve o problema do outro por tempo demais, você não está sendo generoso. Você está, sem querer, roubando dessa pessoa a chance de descobrir o que ela também é capaz. E enquanto isso acontece, o seu problema, aquele que você vem adiando há meses, talvez anos, porque nunca sobra tempo depois de resolver o dos outros, continua ali, parado, esperando que algum dia sobre espaço para você. Esse dia não vai chegar sozinho. Você vai ter que abrir espaço para ele. Nos próximos minutos,
Eu quero te mostrar como reconhecer quando você atravessou essa linha. O que os estoicos entendiam sobre isso que a gente esqueceu. E o mais importante, como voltar para a sua própria vida sem virar alguém frio, sem parar de amar as pessoas que você ama. Porque existe uma diferença entre estar presente e estar preso. E você merece descobrir qual das duas você tem vivido. A mochila que não é sua. Imagine uma mochila, não uma mochila qualquer. Uma que você começou a carregar há tanto tempo que já esqueceu como era andar sem ela nas costas. No começo, ela era leve. Um problema aqui, um favor ali. Você ajudava porque podia e porque ajudar fazia sentido. Mas as mochilas não funcionam assim. Elas não avisam quando ficam pesadas demais. Elas vão ganhando peso devagar, um bolso de cada vez, até que um dia você percebe que está carregando coisas que nem lembra ter colocado ali dentro. O problema do seu irmão com o trabalho. A ansiedade da sua amiga que liga toda noite. A decepção do seu pai que virou sem ninguém perguntar. Uma responsabilidade sua de consertar. Nenhum desses pesos nasceu com o seu nome escrito. Mas em algum momento, sem cerimônia, sem assinatura, você os aceitou como se fossem. E aqui está a parte que ninguém te ensinou a perceber. Você pode carregar essa mochila por anos e nunca se perguntar de quem ela é. Porque perguntar isso parece egoísmo, parece frieza, parece o tipo de pergunta que uma pessoa boa não faz, mas é exatamente o oposto. Perguntar de quem é o peso não é abandonar quem você ama. É o primeiro passo para descobrir se você está ajudando de verdade, ou só carregando, em silêncio, o que nunca foi seu para carregar. Existe uma diferença entre dar as costas para o problema do outro e recusar-se a colocá-lo nas suas próprias costas. A primeira é indiferença. A segunda, os estoicos chamavam de sabedoria. E a maioria de nós nunca aprendeu a diferença, porque ninguém nos ensinou onde termina o cuidado e onde começa o peso que não é nosso. Eu tenho pensado muito nessa imagem da mochila, porque ela explica algo que eu levei anos para entender sobre mim mesmo. Tem gente que carrega mochila desde muito cedo. Às vezes começa na infância. A criança que aprende que se ela não resolver, ninguém resolve. Que se ela não segurar a barra, a casa desmorona. E essa criança cresce. O hábito não cresce junto com ela. Ela só muda de forma. Vira o adulto que atende a ligação às 23h47. Vira a pessoa que todo mundo procura quando algo dá errado. Porque ela sempre resolveu, sempre resolve. E parece que sempre vai resolver. Eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Essa mochila não é feita só de amor. Ela também é feita de medo. Medo de que se você parar de carregar, as pessoas parem de precisar de você. Medo de sua importância na vida de alguém dependa de quanto de peso que você consegue segurar por essa pessoa. É uma equação silenciosa que a gente nunca escreve no papel, mas que vive lá no fundo. Se eu não carregar isso, eu deixo de importar. Só que essa equação está errada. E ela custa caro, porque enquanto você carrega o peso do outro, o seu próprio peso fica esperando. Aquele projeto que você queria começar, aquela conversa difícil que você precisa ter, mas nunca sobra energia, porque já gastou tudo resolvendo o problema de outra pessoa. Aquele cansaço que você carrega há tanto tempo que já nem chama de cansaço, só chama de como as coisas são. Eu não estou te dizendo para tirar a mochila de vez e sair andando leve como se ninguém mais importasse. Isso não seria sabedoria, seria fuga. O que eu estou te convidando a fazer é mais simples e ao mesmo tempo mais difícil. Abrir a mochila e olhar, um bolso de cada vez, para cada peso que está lá dentro.
e perguntar, sem culpa, sem pressa: esse aqui é meu? Porque alguns são, sua saúde é sua, suas escolhas são suas, a forma como você trata as pessoas que ama, isso é seu e sempre vai ser. Mas os outros pesos, por mais que doa admitir, nunca foram. E carregá-los não é amor, é um hábito disfarçado de amor, que você aprendeu tão cedo que nunca parou de examinar. No próximo capítulo, eu quero te mostrar de onde vem esse hábito, por que a gente confunde ser necessário com ser amado, e por que essa confusão é uma das mais caras que existem. Ser necessário não é o mesmo que ser amado. Existe uma confusão silenciosa que a maioria de nós carrega sem saber. A confusão entre ser necessário e ser amado. Elas parecem a mesma coisa. Quando alguém precisa de você, isso parece prova de que você importa. Quando alguém liga toda vez que algo dá errado, isso parece prova de que você é essencial na vida dessa pessoa. E ser essencial, para quem cresceu sentindo que precisava conquistar seu lugar, pode parecer a coisa mais próxima do amor que existe. Mas repare na diferença. O amor não exige que você resolva nada. O amor existe mesmo nos dias em que você não tem solução nenhuma para oferecer, mesmo nos dias em que você chega de mãos vazias. Já ser necessário, isso tem uma condição embutida. Você é necessário enquanto tem o que oferecer, enquanto consegue resolver, enquanto a mochila cabe nas suas costas. E é exatamente aqui que mora o problema. Quando você aprende, ainda que sem perceber que seu valor está ligado à sua utilidade, você começa a temer o dia em que não tiver mais nada para oferecer. E esse medo, não o amor, o medo, é o que te faz continuar carregando pesos que já deveriam ter sido devolvidos há muito tempo. Os estoicos entendiam bem esse mecanismo, ainda que com outras palavras. Eles sabiam que buscar validação em algo que não está sob seu controle, como a necessidade constante do outro por você, é construir sua paz sobre um chão que pode ceder a qualquer momento. Porque a necessidade do outro muda. As circunstâncias mudam. E se o seu valor depende de continuar sendo indispensável, você nunca vai descansar. Porque descansar, nessa lógica distorcida, parece abandono. Eu quero te contar sobre um padrão que eu via repetir de formas diferentes em muita gente que eu conheço. Tem alguém na família ou no grupo de amigos que virou o ponto de apoio de todo mundo. A pessoa que resolve, que acalma, que aparece. E o que eu percebi olhando de fora é que essa pessoa quase nunca escolheu esse papel conscientemente. Ela caiu nele. Alguém precisou uma vez, ela ajudou. E aquilo virou expectativa. Depois virou rotina. Depois virou identidade. E o pior é que, com o tempo, essa pessoa começa a sentir um desconforto estranho nos momentos em que ninguém precisa dela. Um silêncio no celular que deveria ser alívio vira, ao invés disso, uma pergunta incômoda: será que eu ainda importo? Eu preciso te dizer algo direto agora, porque é fácil se perder nesse ponto. Sentir falta de ser necessário não é fraqueza, é humano. Todos nós queremos importar para alguém, mas existe uma diferença enorme entre importar porque você é você e importar porque você resolve os problemas dos outros. A primeira é amor, a segunda é função. E função, mais cedo ou mais tarde, cansa quem exerce. Eu já vi gente adoecer literalmente disso. Não de um dia para o outro, mas devagar. O corpo cobrando a conta de anos carregando o peso de todo mundo, menos o próprio. E o mais triste é que quando essa pessoa finalmente para, exausta, sem mais conseguir carregar nada, muitas vezes descobre uma coisa dolorosa. As pessoas ao redor não amavam a mochila.
amavam quem a carregava e continuam amando, mesmo quando a mochila é colocada no chão. Isso é difícil de acreditar quando você passou a vida inteira medindo seu valor pela sua utilidade. Mas é verdade, e é uma verdade que vale a pena testar, mesmo com medo. Porque talvez a pergunta não seja: o que acontece se eu parar de resolver tudo? Talvez a pergunta seja: quem eu sou? Quando não tenho nada para oferecer além de mim mesmo? E será que essa pessoa sem soluções, sem mochila, só presente, é suficiente? Eu acredito que é. E no próximo capítulo, eu quero te mostrar o que os estoicos tinham como resposta prática para essa pergunta. Uma distinção simples, mas que muda tudo, entre o que é seu para carregar e o que nunca foi. O que depende de você, o que não depende. Há quase 2000 anos, um homem chamado Epicteto começou seus ensinamentos com uma frase que parece simples, até você tentar viver por ela. Existem coisas que dependem de nós, e existem coisas que não dependem de nós. Depende de nós nossos julgamentos, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões. Em resumo, tudo que é obra nossa. Não depende de nós o corpo, a posse, a reputação, os cargos. Em resumo, tudo que não é obra nossa. E aqui está o que Epicteto entendia melhor do que quase qualquer pessoa que já viveu. A origem da angústia humana não está nas coisas que fogem do nosso controle. Está em tratá-las como se dependessem de nós. Vale lembrar quem era esse homem quando disse isso. Epicteto nasceu escravo. Seu corpo, por longos anos, literalmente não lhe pertencia. Podia ser vendido, ferido, controlado por outra pessoa. E foi justamente esse homem, que viveu a experiência mais extrema de não ter controle sobre a própria vida, quem chegou à conclusão de que existe algo que nunca pode ser tirado de ninguém: a forma como a mente responde ao que acontece. Se um homem sem controle sobre o próprio corpo pôde encontrar liberdade ali, dentro da própria mente, talvez a pergunta que vale a pena fazer seja: o que na sua vida você está tratando como seu para controlar, quando na verdade nunca foi? O problema do seu irmão não depende de você. A dor da sua amiga não depende de você. A escolha que seu pai fez e que ele ainda não resolveu, isso nunca dependeu de você, por mais que você tenha passado anos agindo como se dependesse. O que depende de você é uma coisa só, e ela é ao mesmo tempo menor e maior do que parece. Como você escolhe responder? Eu levei um bom tempo para entender que essa ideia não é sobre deixar de se importar, é sobre importar-se do jeito certo. Existe uma diferença enorme entre dizer o problema do meu irmão não depende de mim e dizer eu não me importo com o meu irmão. A primeira frase é clareza, a segunda é indiferença. E confundir as duas é um erro que impede muita gente de sequer tentar aplicar essa ideia na própria vida, porque parece, à primeira vista, uma desculpa para abandonar quem você ama. Não é, é o oposto. Quando você entende que o problema do outro não depende de você, você não para de amar essa pessoa. Você só para de carregar no seu próprio corpo uma dor que nunca foi sua para carregar. Você continua presente. Você continua oferecendo ouvido, colo, conselho quando pedido. Mas você para de fazer a vida do outro uma extensão da sua responsabilidade. E isso, por mais estranho que pareça no início, é o que permite que você continue presente por mais tempo, com mais leveza, sem se esgotar no processo. Eu penso muito nessa distinção entre carregar e acompanhar. Carregar é colocar o peso do outro nas suas próprias costas, como se resolver fosse sua função. Acompanhar é caminhar ao lado, oferecer o que você pode oferecer e confiar que a outra pessoa também tem pernas próprias. E aqui está uma pergunta que eu aprendi a me fazer.
Sempre que sinto aquele impulso de resolver tudo para alguém, isso que estou prestes a fazer é apoio ou é eu tentando controlar um resultado que nunca esteve nas minhas mãos? Às vezes a resposta é apoio de verdade, e tudo bem seguir em frente. Mas outras vezes, se eu for honesto, a resposta é medo. Medo de ver alguém que eu amo sofrendo sem eu interferir. E esse medo, por mais bem intencionado que pareça, não é amor puro. É meu próprio desconforto tentando se disfarçar de cuidado. No próximo capítulo, eu quero te mostrar algo que pode doer um pouco. O que acontece com a outra pessoa, não só com você, quando essa linha nunca é traçada. Você está impedindo o outro de carregar o próprio peso. Existe uma verdade desconfortável escondida dentro de toda boa intenção. Quando você resolve o problema do outro repetidas vezes, você não está apenas ajudando. Você está, sem perceber, ensinando essa pessoa que ela não precisa aprender a resolver sozinha. Não é uma verdade fácil de aceitar, porque vai contra tudo que parece generoso. Mas pense em uma criança que está aprendendo a andar. Se você segura a mão dela para sempre, com medo de que ela caia, você não está protegendo o desenvolvimento dela. Você está atrasando. Ela precisa cair algumas vezes. Precisa sentir o próprio equilíbrio falhar e depois se reajustar. É assim que o corpo aprende, e é assim também que a mente aprende a lidar com dificuldade. Quando você intervém toda vez que alguém adulto enfrenta uma dificuldade, resolvendo, pagando, ligando, consertando, você está, com a melhor das intenções, roubando dessa pessoa a chance de descobrir a própria capacidade. E aqui está o efeito mais cruel disso. Quanto mais você resolve, menos essa pessoa confia na própria habilidade de resolver. Ela aprende devagar que o problema sempre vai ser cuidado por outra pessoa. E essa aprendizagem, ainda que silenciosa, tem um custo que ela vai pagar pelo resto da vida. O custo de nunca ter descoberto do que era capaz. Marco Aurélio escreveu, em suas reflexões mais privadas, que os erros dos outros pertencem aos outros. Não porque não importam, mas porque cada pessoa carrega a própria mente, os próprios julgamentos, o próprio caminho de correção. Tentar carregar esse caminho por alguém não é generosidade. É, ainda que sem intenção, uma forma de impedir que essa pessoa encontre o próprio caminho. Isso dói de ouvir quando você passou a vida inteira se orgulhando de ser a pessoa que resolve. Eu sei, porque também já fui essa pessoa. E existe uma sensação boa nisso. Não vou negar. A sensação de ser útil, de ver o problema desaparecer porque você apareceu. Mas com o tempo eu comecei a perceber uma coisa incômoda. As pessoas que eu mais ajudava pareciam cada vez menos capazes de lidar com as próprias dificuldades. E porque elas fossem fracas, mas porque eu nunca dava espaço para elas descobrirem que não eram. Tem um tipo de amor que sufoca sem perceber. Ele vem embrulhado em boa intenção, em cuidado genuíno, em noites sem dormir, se preocupando com alguém que a gente ama. Mas se esse amor nunca deixa a outra pessoa tropeçar, ele também nunca deixa ela se levantar sozinha. E levantar-se sozinho é uma das experiências mais importantes que um ser humano pode ter. Porque é ali, naquele momento exato, que a pessoa descobre do que é feita. Eu não estou dizendo para você virar as costas quando alguém que você ama está afundando. Existem momentos em que intervir é necessário, é humano, é certo. Mas existe uma diferença entre um resgate pontual em um momento de crise real e um padrão constante de resolver tudo por alguém que nunca teve a chance de aprender a nadar sozinho. E se eu puder te deixar com uma pergunta para pensar, seria essa: as pessoas que você mais ajuda,
elas estão ficando mais fortes com o tempo ou mais dependentes de você? Porque se a resposta for a segunda, talvez o ato mais amoroso que você pode fazer não seja continuar carregando, seja finalmente colocar a mochila no chão e confiar que a pessoa do outro lado tem pernas próprias, mas que ela ainda não sabia disso. No próximo capítulo, eu quero te mostrar como isso funciona na prática. Qual é a diferença real entre estender a mão para alguém e carregar essa pessoa inteira nas suas costas. A diferença entre estender a mão e carregar sozinho. Existe uma imagem simples que ajuda a entender essa diferença. Alguém caiu num buraco. Estender a mão é se ajoelhar na beirada, oferecer apoio, talvez até descer parte do caminho para ajudar essa pessoa a encontrar o próprio ponto de apoio. Carregar é descer inteiro para dentro do buraco, colocar a pessoa nas costas e tentar escalar sozinho por ela. E o mais provável nesse caso é que os dois fiquem presos lá dentro. A diferença entre as duas atitudes não está na intensidade do cuidado. Está em quem, no final, faz o trabalho de sair. Sêneca escreveu sobre um risco parecido em suas reflexões sobre a tranquilidade da alma. Ele alertava sobre o perigo de nos dispersarmos, de assumirmos assuntos demais, responsabilidades demais, até que a mente sobrecarregada perde a capacidade de cuidar bem até mesmo do que realmente lhe pertence. Ele não estava falando sobre indiferença aos outros, estava falando sobre um tipo específico de sabedoria. Saber medir o que você pode sustentar sem se desfazer no processo. Porque uma pessoa afogada não salva ninguém. E uma pessoa que se joga no buraco de todo mundo, sem nunca cuidar do próprio, eventualmente não tem mais nada para oferecer, nem para os outros, nem para si mesma. Estender a mão exige presença, mas não exige fusão. Exige escuta, mas não exige posse do problema alheio. Exige coragem para dizer eu estou aqui, sem a necessidade de dizer também eu vou resolver isso por você. E essa distinção, sutil na teoria, é radical na prática, porque muda completamente a forma como você se relaciona com a dor das pessoas que ama. Eu queria te dar um exemplo prático disso. Porque teoria sem prática vira só mais uma frase bonita que a gente esquece na segunda-feira seguinte. Imagine que um amigo liga contando que está com dificuldades financeiras. Carregar seria você resolve o problema por ele, paga a dívida, assume a responsabilidade de consertar a vida financeira dele e passa a se sentir dono do resultado. Ansioso que ele não muda de comportamento, frustrado se o padrão se repete. Entender a mão seria diferente. Você escuta de verdade, talvez ofereça ajuda pontual se fizer sentido para você, talvez ajude a pensar em soluções junto com ele, mas o problema, a decisão, o caminho continuam sendo dele. Você caminha ao lado, não caminha no lugar dele. Isso vale para praticamente toda a relação da sua vida, com filhos, com pais, com parceiros, com amigos. A pergunta nunca é eu me importo o suficiente. Você provavelmente já se importa demais. E é por isso que você está assistindo esse vídeo até aqui. A pergunta real é: eu estou ao lado dessa pessoa ou eu peguei o problema dela e fiz dele meu? Eu sei que essa distinção é difícil de sustentar na prática, porque quando alguém que amamos está sofrendo, cada célula do nosso corpo quer entrar no buraco e resolver tudo imediatamente. Isso é humano. Isso vem de um lugar bonito. Mas o amor mais sustentável, o que dura décadas sem te esgotar, não é o que se joga de cabeça em todo problema alheio. É o que sabe ficar na beirada, com a mão estendida, firme, presente, sem se perder. E talvez essa seja a pergunta mais honesta que você pode se fazer agora, olhando para a sua própria vida, nas relações que mais pesam
em você hoje? Você está estendendo a mão ou você está lá embaixo no buraco, carregando alguém que também precisa aprender a subir sozinho? No último capítulo, eu quero te mostrar o que significa na prática colocar a mochila no chão. E porque isso não é abandono. É finalmente o começo de carregar apenas o que sempre foi seu. Coloque a mochila no chão. Volte por um momento à imagem do início. A mochila nas suas costas, pesada de tanto carregar coisas que nunca foram suas. Agora imagine o gesto simples de tirá-la. Não jogá-la fora, só colocá-la no chão, na sua frente, onde você possa finalmente enxergar o que está lá dentro. Esse gesto não é abandono, não é indiferença, não é deixar de amar as pessoas que você ama. É, na verdade, o único gesto que permite que você continue amando por muito mais tempo, sem se desfazer no caminho. Os estoicos não ensinavam o desapego como frieza, ensinavam o desapego como clareza, a capacidade de distinguir o que é seu do que nunca foi, para que você possa cuidar bem daquilo que realmente lhe pertence. E o que lhe pertence, sempre, é a sua própria mente, os seus próprios julgamentos, a forma como você escolhe estar presente na vida de quem você ama. Isso nunca precisa ser colocado no chão. Isso é seu e sempre será. Mas o resto, o problema do outro, a dor do outro, a escolha que o outro ainda não fez, isso nunca esteve de fato dentro da sua mochila. Você só o colocou lá um dia achando que era amor. E agora você sabe. Existe uma forma de amar que não exige carregar tudo. Existe uma forma de amar que exige, ao contrário, saber o que devolver. Eu queria terminar te contando o que acontece depois que alguém coloca a mochila no chão pela primeira vez. Porque eu já vi isso de perto, mais de uma vez. No começo dói. Existe uma culpa estranha em não resolver o problema de alguém que você ama, mesmo sabendo que aquele problema nunca foi seu. Existe um silêncio desconfortável quando você para de responder no mesmo segundo, quando você deixa uma pausa antes de agir, quando você pergunta: isso é meu para carregar? Antes de simplesmente carregar. Esse desconforto é normal. É o peso do hábito antigo ainda tentando puxar você de volta. Mas com o tempo, e eu digo isso com toda sinceridade, alguma coisa muda. Você começa a notar que tem mais espaço dentro de você. E espaço para terminar aquele projeto que você vinha adiando. Espaço para ter aquela conversa difícil que você nunca tinha energia para encarar. Espaço principalmente para descansar sem a sensação de estar falhando com alguém. E o mais surpreendente é o que acontece com as pessoas ao seu redor. Algumas no início estranham. Estavam acostumadas a te encontrar sempre pronto para resolver. Mas as relações que realmente importam não desmoronam quando você para de carregar tudo sozinho. Elas se fortalecem, porque finalmente se tornam relações entre duas pessoas inteiras, e não entre alguém que carrega e alguém que é carregado. Eu não sei que peso você trouxe para esse vídeo. Talvez seja o problema de um irmão, de um filho, de um amigo que liga sempre no mesmo horário, com a mesma urgência. Talvez seja um peso tão antigo que você nem lembra mais quando começou a carregá-lo. Mas eu quero te deixar com uma imagem final, a mesma com que começamos, a mochila na sua frente aberta. Você não precisa esvaziá-la de uma vez. Ninguém consegue isso. Mas você pode hoje tirar um peso de lá dentro, só um, e olhar para ele com uma pergunta simples: isso é meu? Se a resposta for não, talvez seja a hora de devolver. Não com raiva, não com culpa, com a mesma clareza tranquila com que os estoicos enfrentavam tudo que estava e tudo que nunca esteve sobre o próprio controle. Coloque a mochila no chão e descubra
o quanto você ainda tem forças para carregar, quando carrega finalmente apenas o que foi sempre seu. Se esse vídeo te fez pensar em alguma mochila que você carrega há tempo demais, deixa aqui embaixo nos comentários qual é o peso que você percebeu agora que talvez nunca tenha sido seu. Eu leio cada comentário e às vezes é ali na hora de escrever em palavras que a gente enxerga com mais clareza o que vinha sentindo em silêncio. Se este canal já te ajudou a olhar para a sua própria vida com mais honestidade, considere se inscrever. É aqui que a gente continua essa conversa toda semana, sem pressa, sem fórmula pronta, só filosofia estoica aplicada à vida real. E se você quer fazer parte de um espaço ainda mais próximo, com acesso antecipado aos vídeos toda terça-feira e conteúdo nos bastidores, o clube de membros do canal está ali embaixo do vídeo. Caminhante e guardião da virtude são os dois níveis, e cada um deles ajuda diretamente a manter esse trabalho vivo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também carrega mais do que devia. Às vezes a pessoa que mais precisa ouvir isso é exatamente aquela que você pensou primeiro, que estava assistindo. Deixa também o seu like. Isso ajuda mais gente a encontrar esse vídeo e mais gente a ter essa mesma clareza que espero você está levando com você agora. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Cuide também do seu próprio peso.